Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. E a Cuba registrou a maior taxa de infecção por Covid per capita das Américas. Com 11,2 milhões de habitantes, o país contabilizou 4 mil casos da doença por milhão de pessoas na semana passada. 9 vezes a média mundial e também mais do que qualquer outro país da região. No final de semana, convocados pela ditadura cubana, militantes foram às ruas para defender a Revolução Comunista. O ato oficial na ilha caribenha teve bandeiras e cartazes com a imagem de Fidel Castro. Aos 90 anos, Raul Castro, que comandou o país entre 2008 e 2018, compareceu à manifestação em Havana com o tradicional uniforme militar. Quero ouvir você, Ana Paula Henkel. 2,5. E continua o silêncio, né, Matos, em relação a essa crise horrível, humanitária, democrática, sanitária acontecendo em Cuba, né? O silêncio aí de políticos brasileiros, políticos que dizem aí como o ex-presidiário condenado, corrupto Lula, que muitos liberais, agora com nojo desse atual governo federal, dizem que está aí para salvar a democracia, né? Que fazem comparações completamente injustas em relação ao presidente Jair Bolsonaro e ao Lula. Aqui, mais uma vez, né, a gente pode enumerar erros, acertos desse governo, podemos ter críticas pontuais em relação a vários setores e caminhos, escolhas que o governo tomou desde 2018, mas comparar o atual governo com os governos petistas, que aí durante anos empurraram bilhões de reais, nosso dinheiro, dos pagadores de impostos do Brasil aí para ditaduras sanguinárias na África, na Venezuela, em Cuba, você comparar isso é de uma desonestidade intelectual, de uma ignorância sem precedentes. Então, é necessário colocar os pingos nos is em relação a esses políticos que hoje muitos ditos liberais aí defendem como uma via para salvar uma democracia, como o Fiuza muito bem coloca, né? É a resistência ao fascismo cenográfico. Até agora, esse governo jogou absolutamente dentro das 4 linhas. No entanto, esses sanguinários aí que vivem de mãos dadas, né? Lula, Boulos, Manuela Dávila, Jandira Fegali, toda essa turma aí que faz vista grossa ao que está acontecendo em Cuba, isso não pode fazer parte de um debate honesto em relação à democracia e ao nosso futuro. O Brasil não merece esse tipo de gente no nosso caminho político. A gente pode discutir o que o governo errou, o que o governo pode fazer em 2022, outras vias, outras pessoas, outros candidatos, mas você colocar no mesmo patamar qualquer pessoa desse governo em relação a esse governo nefasto, petista, que está no sofá há muitos anos com essas ditaduras sanguinárias, é inacreditável.